esse momento maravilhoso de Deus para as suas vidas. Mais uma vez eu quero reforçar aqui que você compartilhe essa live, você compartilhe esse momento com a sua família, com a sua amiga, com seu amigo, com aqueles que estão a seu redor. Por isso eu quero te convidar para que os irmãos que estão aqui e você que está em sua casa, você possa abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Como hoje é assim um culto especial para as mães, dedicado a essas mulheres guerreiras, que se não fosse vocês, mamães que estão aqui, se não fosse vocês, mamães, que estão em seus lares, que estão em suas casas com os seus filhos, com as suas famílias, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês, nós hoje não estaríamos aqui. E por isso, queridos, queridas, eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos vossos filhos. Eu hoje, eu não tenho meus pais, eu não tenho minha mãe, mas eu tenho a mãe dos meus filhos, não é? E eu louvo a Deus porque aqui ainda há filhos que têm as suas mães que ainda com vida. Eu louvo a Deus porque aqui ainda há filhos que podem hoje, nesse dia de hoje, dizer: feliz dia da mamãe. E por isso, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês que estão aqui no templo e com todos que estão em suas casas, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, vai nos falar sobre a viúva de Sarepta, uma mãe. E quando me veio a oportunidade de trazer nesse culto especial do Dia das Mães, tirar o óculos aqui, porque está dando um pouco de sombra, não estou conseguindo enxergar ninguém aqui. Quando me veio a oportunidade de trazer essa palavra específica para vocês, mamães, para todas as mães da Igreja de Deus em Vale Encantado, para todas as mães da Igreja de Deus do distrito de Vila Velha, porque como nós estamos aqui em uma live, nós temos um alcance maior, para todas as mães da Igreja de Deus no estado do Espírito Santo, para todas as mães da Igreja de Deus no território nacional. E sabe, quando eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, me dê uma palavra que seja de impacto, principalmente, em primeiro lugar, para a minha vida como pai. Porque aqui, como pai, aqui eu estou representando a minha esposa, a Senira, né? E nesse texto, queridos, que nós vamos ler nesse momento, diz da seguinte forma: então veio a palavra do Senhor a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava fazendo o quê? Colhendo gravetos. Sumiu ali. Colhendo gravetos. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela o chamou e lhe disse, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão,
Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Logo em seguida nós vamos dar prosseguimento ao texto. Queridos, queridas, amadas mães que estão aqui nessa noite, amados filhos que estão aqui nessa noite, e nós que estamos representando nossas esposas, tanto eu quanto o diácono Ivan. Quando nós olhamos aqui no texto da palavra do Senhor, nós vamos olhar aqui, irmãos, que o profeta Elias, ele estava no início do seu ministério. E logo no início do seu ministério, ele enfrentou uma dificuldade como todo servo ou toda serva em início de ministério enfrenta. Como nós, nos dias de hoje, estamos enfrentando esta pandemia, o qual está assolando toda a terra. E de repente, quando o profeta Elias, vamos usar na nossa linguagem aqui, quando o profeta Elias, ele se vê em um beco sem saída, Deus lhe traz saídas, Deus lhe traz soluções, Deus faz com que coisas aos olhos humanos desprezíveis agora tragam alimentos para ele. Deus faz com que animais que pela palavra do Senhor eram considerados imundos tragam alimentos para ele. E Deus faz com que de uma terra seca brote água para que ele ali saciasse a sua sede. Mas só que chegou um dado momento, queridos, que aquele momento ali de comida se acaba, aquele momento de água daquela fonte ali se seca. E agora Deus dá uma ordenança para ele: vai até Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva que te alimente. Só que é o seguinte, tem um detalhe aqui. Sarepta era uma cidade de Sidom. E quando nós olhamos em toda a história da trajetória do povo de Israel, Sidom era considerado inimigo do povo de Israel. Só que muitas vezes, queridos, mães que estão assistindo a essa live, mães que estão aqui nessa noite, vamos trazer aqui para o nosso campo hoje. Muitas vezes, como eu falei, Deus vai usar coisas desprezíveis, pessoas que não estão que não são da nossa linhagem, para nos abençoar. Só que havia uma dada situação. O profeta Elias antes, ele havia profetizado que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra. Porque o povo havia prevaricado, o povo havia desprezado a palavra do Senhor. E isso atingiu aquela mulher. Detalhe, ela era uma viúva. Olha como a palavra de Deus, queridos, trata com carinho as viúvas. E não somente viúvas no sentido da falta de esposo. Não somente viúvas no sentido da falta de seu marido, mas viúvas no sentido da falta, muitas vezes, daquele carinho especial. Viúvas espirituais. Viúvas que muitas vezes estão sozinhas em seus cantos, sofrendo, passando os seus sofrimentos, sem poder compartilhar com alguém. Porque quando nós olhamos na história do povo de Israel,
e do povo até mesmo árabe. Uma mulher, quando ela ficava viúva, mesmo ela tendo filhos, ela era desprezada pelos parentes daquele falecido marido dela. Ela era deixada de lado. E agora Deus manda que Elias vá até a cidade de Sarepta, e Deus havia dado uma ordem para que aquela viúva o alimentasse, só que tinha um problema. A palavra de Deus nos diz, como nós lemos, que ela estava catando gravetos, catando cavacos. Ela estava pegando aquilo que os outros haviam desprezado, porque seria a solução, aparentemente, de um problema seria a solução de um problema momentâneo dela e do filho dela. E agora o profeta chega para ela e diz: olha, traga para mim um pouco de água, para que eu beba, porque eu estou com sede. E traga para mim também algum pão para que eu coma, porque eu estou com fome. E ela disse: olha, tão certo como vive o teu Deus, tão certo como vive o Deus que você serve, tão certo como vive o Senhor ao qual você profetiza o nome, eu estou pegando esses gravetos para fazer um único bolo para que eu e meu filho coma e morramos. Ela já havia, queridos, como mãe, ela era uma viúva. E geralmente as viúvas daquela época, elas aguardavam em seus filhos a esperança de serem cuidadas. Agora nós vamos ver a segunda parte do texto, quando o profeta Elias profetiza para ela: olha, tão certo como vive o Senhor, na sua botija não vai faltar óleo, na sua panela não vai faltar farinha, e você vai se alimentar enquanto durar esse problema. Mas só que houve uma situação aqui, irmãos. Só que você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo a essa live, houve ainda uma segunda situação. A primeira situação havia resolvido, que era a parte da fome. E muitas vezes uma pessoa com fome, uma pessoa que sente fome, ela sente fraqueza. E aquela mulher só tinha alimento para um dia apenas. E o profeta queria um pedaço de bolo. Dorme com barulho desse, Joel? O profeta queria um pedaço de bolo. Eu quero. Estou com fome. Então você vai lá, faz um bolo lá, traz primeiro para mim, aí depois você faz outro para você, para o seu filho, para a sua casa, porque tão certo como vive o Senhor, na sua panela não vai faltar farinha, na sua botija não vai faltar óleo, e você vai ter provisão para se alimentar. Essa parte havia sido resolvida. Agora veio a segunda parte, a enfermidade da criança. Veio a segunda parte. Um problema resolvido e começou outro. Agora a criança veio a adoecer. A palavra de Deus não nos diz qual foi a doença, mas que ela veio a óbito, ela veio a morrer. E agora aquela mãe desesperada, ela foi aos pés do profeta e clamou: olha, será que Deus te mandou aqui para me punir por algum pecado que eu cometi, por alguma iniquidade que eu fiz, por algo que eu pratiquei no meu passado, por algo que eu não fiz na minha geração? Mas só que Deus, quando Ele inicia uma obra, Ele completa. E eu quero dizer para você que está assistindo essa live, talvez você mãe, talvez você família, talvez você mamãe, você que nesse exato momento ligado o teu computador ou aberto o teu celular nessa live, talvez você está passando por um problema que muitas vezes você tem achado insolucionável, mas eu quero dizer para você:
Deus, quando Ele inicia uma obra na vida de alguém, Deus, quando inicia uma obra na vida de uma família, Deus, quando inicia uma obra em uma casa, Ele é fiel para completar. E sabe, queridos, quando nós damos continuidade na leitura lá, ela ficou desesperada porque era o único filho dela. Como eu falei para vocês, Deus, ele tem sempre um carinho em sua palavra, em sua palavra, ele tem sempre um carinho especial para com as viúvas. Nós podemos ver lá que em 2 Reis, capítulo 4, vai falar sobre uma outra viúva, não é? A sunamita. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Deus sempre teve um milagre especial para operar na vida de alguém. Talvez você não é viúva. Mas sabe, muitas vezes, como eu falei no início, a viuvez não é somente aquela da falta do esposo, mas a solidão também é um tipo de viuvez. E agora aquela mãe, ao ver ali o seu filho doente, ao ver ali o seu filho morto, e em seus braços, bateu a solidão nela. Porque solidão também causa tristeza. Solidão causa desespero. Solidão causa até toda sorte de doenças. E aquela mulher, então ela veio até o profeta, e ela se autopunindo. Mas só que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é assaz benigno. Deus, ele é um Deus forte, como muitas vezes nós cantamos. Deus, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade. Está aparecendo até mensagem de dia de Natal. Deus, ele é aquele que está sempre a inclinar os seus ouvidos, como nos diz lá no Salmo 40, quando nós clamamos por socorro, quando nós clamamos a ele. E aquela mãe, ela foi até o servo do Senhor, porque ela sabia, porque ali aquele Elias representava Deus, Elias representava a palavra de Deus, Elias representava agora a presença de Deus. E onde, queridos, está a presença de Deus? Não há pandemia que venha trazer tristeza. Onde está a presença de Deus? Não há problema que não seja solucionável. Oh, aleluia! Sabe, queridos, como eu falei para todos nós aqui no início, quando eu me deparei com essa palavra, ontem aconteceu algo que mexe com o emocional da gente. Minha filha estava vindo fazer uma entrega aqui no Vale Encantado. E de repente ali na Avenida Piracicaba, em Jardim Marilândia, ela vem e sofre um acidente. Né? E como vocês conhecem a Débora, ela tem aqueles momentos ríspidos dela, mas ela, quando algo parece que aos nossos olhos é terrível, para ela é uma tranquilidade só. E ela contando que estava todo mundo ao redor dela, e gritando e tal, e falando aquela coisa toda. E ela olhou, pegou o celular e ligou para casa. Aí eu atendi, ela falou, deixa eu falar com a mamãe. Sempre quer falar com a mamãe, né? Nunca quer falar com o papai. Porque sabe que de vez em quando o velho. Aí, ela falou, mãe, assim.
pai para vir aqui buscar a moto. Aí eu fui. Aí de longe eu vi que alguém estava sentado no chão, no asfalto. Eita. Aí eu comecei a correr. Quando eu corri, eu vi que era ela. Aí de longe ela falou: calma, calma e calma. Porque nessas horas, queridos, quando vem o desespero, mesmo em determinada situação, Deus sempre nos dá uma palavra de calma. E no exato momento que nós estávamos aqui ministrando, a Miriam trouxe uma ministração onde ela usou o termo paz. Quando nós continuamos a olhar no texto aqui, Elias fala para aquela mulher: não temas. Jesus, quando ele transpôs, depois do terceiro dia ressuscitado, os seus discípulos estavam ali trancados naquele cômodo ali, fechados, com certeza sem máscaras, né? Estavam ali, mas estavam com medo, e Jesus transpôs aquele local fechado e diz para eles: paz seja convosco. E mães que estão nos assistindo nessa noite, o Espírito Santo manda te dizer: paz seja contigo. Mesmo que muitas vezes você não sabe onde está o seu filho. Mesmo que muitas vezes, mamãe, mesmo que muitas vezes nesse exato momento, eu creio, pastora, que tem mães chorando neste exato momento. Creio eu, irmãos, que tem mães que estão lamentando nesse momento, dizendo: onde está meu filho, onde está minha filha? Eu quero dizer para você nessa noite: não temas, porque o Senhor trará de volta, como trouxe de volta o filho da viúva de Naim, como trouxe de volta o filho da viúva de Sarepta. Mesmo que muitas vezes pareça difícil, mesmo que muitas vezes, queridos, parece difícil, mesmo que muitas vezes nós não vemos mais solução em nada. Hoje em dia, quando você abre jornal, quando você liga a tua televisão, ou quando você ali abre a tua rede social, você só vê notícia de desgraça, que morreu, que matou. Mas nessa noite você está ouvindo uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de graça, uma palavra de Deus para a sua vida, que está te dizendo: não temas. Sabe, queridos, quando muitas vezes parece difícil, quando tudo parece difícil, é onde Deus entra. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, eu estava fazendo uma entrega em Barra de São Francisco. E o rádio, sintonizado em uma rádio local lá, estava tendo justamente um culto na rádio. E eu sintonizei a rádio justamente na hora da pregação. E houve um dado momento que o pastor que estava pregando, ele disse da seguinte forma: quando as soluções, quando tudo parece acabar para você, é o começo para Deus. Para aquela mãe parecia que estava acabando. No início ela ia fazer aquele bolo, ela ia dar um pedaço para o profeta, dar um pedaço para o seu filho, ia comer um pedaço, e ela e o filho iam esperar a morte chegar, porque ela não via a solução.
agora ocasiona na morte de seu filho, Deus trouxe de volta. Que está nos vendo nessa live, nessa noite. Para você, mãe, nesse seu dia de hoje, quantas mães que não receberam um feliz Dia das Mães? Sabe, hoje, as minhas filhas fizeram um almoço para a mãe delas. Né? Aí eu falei, tá faltando um neném aqui. Hoje foi assim, o primeiro Dia das Mães que o Estevão não estava conosco. Né? Mas, como eu falei, Deus, Ele traz de volta. Deus, Ele traz de volta. Deus, Ele restitui de volta, irmã. Deus, mamãe, vai restituir aquele filho que você muitas vezes acha que está perdido, aquela filha que você acha que está perdido. Deus vai restituir. E nesse exato momento, nós vamos orar. Quero convidar a pastora. E nós vamos estar orando neste momento. Sabe, nós poderíamos aqui estar falando muito mais. Mas Deus é quem conduz. Mamãe, pega essa palavra para você. Pega essa palavra para a sua vida. Pega essa palavra para a sua casa. Mesmo que você não está vendo solução, mesmo que você está como Agar, deixando seu filho longe de você para morrer mas Deus está colocando perto de você uma nascente de água. Deus está colocando perto de você uma nascente de água. Deus está colocando perto de você um poço. Deus está colocando perto de você a solução para o seu problema. Deus está colocando perto de você, minha irmã, aquilo que você na sua vida. Deus está colocando perto de você, para mesmo que nesses dias de pandemia, você não está vendo mais solução nenhuma por causa dos noticiários. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não tema.